Irregularidades na prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o professor Hans Carvalho. Eu vou falar sobre as irregularidades que ocorreram hoje no primeiro dia de provas da Polícia Civil do Distrito Federal. Mas claro, antes eu quero só avisar para você que se você fez essa prova e estiver precisando de um recurso para a redação ou uma análise gratuita daquilo que você escreveu, pode mandar ela digitada. O que você lembra que escreveu, o seu rascunho digitado no Word, ao meu e-mail que está aqui embaixo, e a gente vai mostrar para você qual será a sua nota segundo a sua banca examinadora. Então, começando aqui, primeira coisa que eu percebi foi com relação aos locais de prova e a distância. Os moradores aqui de Brasília, alguns fizeram a prova com uma distância muito grande de suas respectivas regiões administrativas. Aqui nós não temos cidades, nós temos sim regiões administrativas, não são bairros, são as regiões administrativas. Esse foi o primeiro problema. Alguns alunos disseram que houve um pouco de aglomeração na entrada de alguns lugares, mas nada absurdo, e outros sinalizaram que na hora de observar ali a sequência da entrada foi um pouco difícil, mas nada absurdo. E se você fez essa prova da Polícia Civil e tem alguma coisa a relatar, pode escrever aqui embaixo, que a gente vai trocar uma ideia para trazer mais informações. Essas são as primeiras. E agora, com relação à redação discursiva, eu sou especialista em redação discursiva. Graças ao bom Deus, nós acertamos o tema e eu já vou te passar a resposta aqui detalhada deste tópico e você já analisa, cara, eu escrevi realmente o que o professor está falando ou não, eu viajei, beleza? Vai ser um rápido vídeo. Se você gostar, deixe o seu like e envie para os seus colegas para eles analisarem também. O tema, graças a Deus, foi sobre feminicídio. Nós acertamos o tema. Ontem mesmo eu havia disponibilizado o meu curso gratuitamente para todos os alunos. Quem acessou teve essa alegria e eu vou falar. Tópico 1 aqui, ó. Comente sobre a importância da sanção da Lei do Feminicídio. A Lei do Feminicídio de 2015, ela versa ali no artigo 121, falando sobre, tem um parágrafo só falando sobre o tipo de crime contra a mulher por motivo do gênero, diferentemente da Lei Maria da Penha. Cuidado, muitos alunos começaram a falar muito sobre Maria da Penha, tá errado. Você deveria falar sobre a importância da Lei do Feminicídio. Hans, mas e se eu falar também sobre Maria da Penha? Tem que ser um adendo e não a ideia principal. Então, comente sobre a importância da sanção da Lei de Feminicídio, ou seja, você vai falar sobre os problemas que existiam antes da Lei do Feminicídio. Por exemplo, no Brasil, eu citei, em Brasília, desde 2015 até hoje, foram 125 feminicídios. 125, isso eu coloquei naquele material gratuito. Então, cuidado se você falou muito sobre Maria da Penha e esqueceu, nesse primeiro tópico, de falar sobre a Lei do Feminicídio, que é o artigo 121, parágrafo, salvo engano, nono, não vou lembrar aqui certinho, beleza? Outra coisa que é importante falar aqui, eu preciso explicar cada um dos tópicos, ó. É o parágrafo, só para confirmar aqui com você, ó. A pena do feminicídio, parágrafo 7º, tá bom? Parágrafo 7º, a pena do feminicídio. É isso mesmo. Feminicídio, incluído pela Lei 13, é o parágrafo 2º. E aí vem a partir do inciso 6º, 7º, 8º e 9º do parágrafo 2º. Beleza? Lembrando também, o segundo tópico que foi perguntado é sobre abordar razões, ou seja, causas sociais e culturais. Cuidado. Se você falar só sobre causas sociais, você fala sobre a parte odierna, ou seja, aquilo que acontece atualmente. Se você não falar sobre a cultura, você não fala sobre a história. A cultura ela é mais vinculada à história, ou seja, o que vinha acontecendo no Brasil para acontecer essa quantidade de feminicídios, da mulher ser uma minoria e tudo mais. Então, razões sociais. É o que o Brasil é hoje. É um país que tem muito machismo? Poderia ser citado? Sim. É um país que fortalece a figura masculina e desmerece a figura feminina? Perfeito. E cultural? Aí você poderia falar sobre a história. Por exemplo, só em 1932, com Getúlio Vargas, a mulher teve direito ao voto.
A mulher também não tinha direito de trabalhar, a mulher só poderia ser a base da casa na questão de reprodução, ou seja, ter filhos, e também como a dona de casa. Isso tem mudado, claro, mas isso é a parte cultural. Que legitimam desigualdade de gênero, ou seja, e consequência, ou seja, e o resultado disso? O resultado desse desrespeito, desse menosprezo, gerou uma violência exacerbada, tanto psicológica quanto moral, material e física. E que culminou em quê? Ou seja, o resultado veio aconteceu os feminicídios. Por último, dê exemplos de medida. Exemplos, no mínimo dois, tá? No mínimo 2 exemplos que podem ser adotados pelo Estado para proteger, ou seja, são soluções, aquilo que você traz como solução para o feminicídio. E, um exemplo de medidas que podem ser adotadas e prevenir a perpetuação do feminicídio, ou seja, você precisava dar 2 exemplos e mais um para prevenir. Cuidado, por quê? Muitos alunos se perdem quando perguntam, de exemplo, são 2, e o prevenir é mais um. De exemplos, são formas que poderiam ser acrescentadas, por exemplo, palestras em escolas, um exemplo de medidas para proteger para proteger a mulher, primeiro, que já existe também, né? A gente poderia colocar as medidas protetivas diversas da prisão, e a gente poderia também falar sobre ações do governo. Por exemplo, tem o Provid, que é um programa da Polícia Militar do Distrito Federal, que protege as vítimas de violência doméstica e familiar. E prevenir a perpetuação dos feminicídios, ou seja, também o Provid, a gente poderia falar sobre a questão da prisão dos autores desses crimes. Então, eu tô colocando aqui aberto, mas se você colocou exemplos como esse, já tá sanado, já dá. Mas se você fugiu muito ao que eu tô falando, cuidado, porque muita gente pegou a Lei Maria da Penha e colocou só a Maria da Penha. O foco principal não é a Maria da Penha. A Maria da Penha fala sobre violência doméstica e familiar no âmbito doméstico familiar, contra a mulher, né? Já o feminicídio não é só nesse âmbito, não é só a violência, e sim a morte, ou seja, o último caso de problema. Claro, se você fez essa prova foi para escrivão, e, cara, eu quero ver quanto que eu tirei de nota, pode me mandar gratuitamente, eu vou corrigir a sua redação e vou lhe dar uma nota em 3 a 5 dias úteis para te falar. E se você acha que, cara, eu preciso de um recurso que eu não coloquei nada disso, a partir dessa avaliação, eu vou ter 40% de desconto para aqueles que quiserem reservar a vaga até a data prevista da PCDF. Beleza? Basicamente isso. E eu espero que você tenha feito uma boa prova. Tem outra prova também aí. E vamos que vamos. Se inscreve no canal e deixa seu like. Tamo junto. Valeu!